os conceitos de conjuntos e cones poliedrais. Um poliedro é a interseção de um número finito de semiespaços. Como um semiespaço pode ser representado por uma desigualdade, então nós já vimos que uma desigualdade do tipo ax menor ou igual a um b qualquer vai produzir um semiespaço. Então, um poliedro pode ser representado por um sistema de desigualdades lineares. Então, nós temos m semiespaços que definem o nosso poliedro, no caso aqui sendo representado por m desigualdades. Cada desigualdade é do tipo AIX menor ou igual a BI. Uma outra forma de representar esse mesmo conjunto de desigualdade é usando a notação de matriz. O conjunto dos elementos que satisfaz essas desigualdades pode ser representado como x, tal que AX menor ou igual ao vetor B, em que A é uma matriz com m linhas e n colunas e B é um vetor m dimensional. Então, o conjunto dos pontos que satisfaz um conjunto finito de desigualdades é um poliedro, e esse poliedro é chamado de politopo se ele for limitado. Ele é limitado se for possível colocar uma esfera envolvendo todos os pontos que pertencem ao politopo. Se o meu poliedro for do tipo x tal que ax menor ou igual a zero, então notem aqui que o meu vetor B é zero, então ele é chamado de cone poliedral. Nesse caso, todos os hiperplanos que definem o meu poliedro, eles passam pela origem. Vocês podem notar que eles passam pela origem porque dada uma desigualdade aí x menor ou igual a zero, x igual a zero, satisfaz essa desigualdade na igualdade. Então significa que esse hiperplano passa pelo ponto 0, 0. Vamos considerar o poliedro x grande igual a x tal que ax menor ou igual a b e x maior ou igual a zero. Vamos supor que a nossa matriz A ela tem m linhas e n colunas, o nosso vetor B é m dimensional e os nossos vetores x, nesse caso, serão n dimensionais. Então esse nosso poliedro x, ele está no espaço n dimensional, que é o espaço dos pontos que definem x. E ele é definido por m mais n restrições, sendo que essas m restrições elas vêm do meu sistema ax menor ou igual a b, e essas n restrições são as minhas restrições de não negatividade. Nós discutimos há pouco o conceito de ponto extremo, e pontos extremos eles podem ser caracterizados pelo seguinte fato: um ponto x é ponto extremo se e somente se ele satisfizer n restrições linearmente independentes. Restrições serem linearmente independentes quer dizer que seus coeficientes são linearmente independentes. Então, tomando como exemplo o espaço bidimensional, se a gente tiver um poliedro definido por essas desigualdades aqui, mais as restrições de não negatividade, os nossos pontos viáveis, ou os pontos que constituem esse poliedro, são os pontos nessa região rachurada. Então, todos os pontos que satisfizerem duas restrições linearmente independentes são pontos extremos desse poliedro. Nesse caso, são esses pontos azuis. Se acontecer de algum ponto extremo satisfazer mais de n restrições na igualdade, esse ponto extremo é chamado de degenerado, e o poliedro correspondente é um poliedro degenerado. Então, se eu adicionar mais uma restrição, por exemplo, passando aqui, esse meu ponto passaria a satisfazer 3 restrições, sendo que qualquer par dessas 3 restrições é linearmente independente. Portanto, esse é um ponto extremo degenerado. Em um poliedro degenerado, algumas restrições são combinações lineares de outras. Vamos ganhar um pouco de intuição sobre a combinação linear de restrições. Suponham que eu tenho duas restrições, ou dois semiespaços, A1x menor ou igual a um B1 e uma restrição A2x menor ou igual a B2. Vamos supor que a primeira ela define esse hiperplano azul e a segunda esse hiperplano vermelho. Se a gente combinar essas duas restrições, nós fizemos uma combinação linear dessas duas restrições. No caso, tem que ser uma combinação positiva. Então, eu vou pegar aqui lambda 1 vezes A1x menor ou igual a lambda 1 B1, sendo que lambda 1 é não negativo. Isso não modifica essa restrição.
Então, multiplicar uma restrição do tipo desigualdade por algum multiplicador não negativo não modifica a restrição. Claro que isso vai mudar os coeficientes da restrição, vai mudar o lado direito, porém, ela continua definindo exatamente o mesmo hiperplano. Então, nós temos aqui o nosso vetor A1, que é normal à restrição, e se eu multiplicar essa restrição por um multiplicador lambda, eu vou estar simplesmente escalando esse vetor normal e modificando também o meu B1 pelo mesmo fator, porém, ela vai continuar definindo esse mesmo hiperplano. Se nós, então, fizermos uma combinação dessas duas restrições, vou pegar um lambda 2 A2x menor ou igual a lambda 2 P2, e se eu somar essas duas coisas, nós vamos ficar, então, com lambda 1 A1 mais lambda 2 A2 multiplicado por x menor ou igual a lambda 1 mais lambda 1 B1 mais lambda 2 B2. Isso vai me gerar uma nova restrição. Então, a combinação de duas restrições vai gerar uma nova restrição. Okay? Se eu tinha um ponto x que satisfazia, se x satisfazia a primeira restrição com igualdade e x também satisfazia a segunda restrição com igualdade, quando eu multiplicar essa primeira restrição por um lambda 1 e essa segunda restrição por um lambda 2 e somar, eu vou continuar tendo uma igualdade. Então, o ponto que satisfazia as duas restrições com igualdade, isso é, o ponto que estava na interseção dessas duas restrições, ele vai satisfazer combinações dessas duas restrições também na igualdade. Então, isso mostra para mim que a nova restrição, que é a combinação das duas, ela passa pelos pontos que satisfaziam as duas restrições ao mesmo tempo. Além disso, todos os pontos que satisfaziam a primeira restrição e todos os pontos que satisfaziam a segunda restrição, então se A1x é menor do que B1 e A2x é menor do que B2, quando eu multiplicar isso daqui por lambda 1 e quando eu multiplicar isso daqui por lambda 2 e somar, eu vou ter que lambda 1 A1 mais lambda 2 A2x necessariamente vai ter que ser menor ou igual a lambda 1 B1 mais lambda 2 B2. Portanto, todo ponto que satisfazia as duas restrições continua satisfazendo a nova restrição. Então, essa minha nova restrição, ela nunca vai poder passar dentro da região viável do meu problema, porque todos os pontos que estão na região viável, eles satisfazem essa restrição. Então, ela não vai poder cortar a região viável. Então, ela só vai poder aparecer daqui para fora. Se a gente pegar o vetor normal da primeira restrição e colocar ele aqui, se a gente pegar o vetor normal da segunda e colocar ele aqui, nós sabemos que todas as combinações lineares positivas desses dois vetores, que é o que nós estamos fazendo aqui, eles vão ter que estar dentro desse cone aqui. Então eu sei que necessariamente o vetor normal da minha nova restrição vai estar dentro desse cone. Portanto, o hiperplano que é definido por essa restrição, ele necessariamente vai estar entre essas duas restrições, entre esses dois hiperplanos. Então, isso mostra para mim que qualquer combinação dessas duas restrições gera uma nova restrição satisfeita por todos os pontos do meu poliedro e que vai estar necessariamente entre as duas restrições que foram combinadas. Vai estar em algum ponto aqui. É claro que a inclinação desse novo hiperplano vai depender do quanto eu peguei de A1 e do quanto eu peguei de A2 para definir o meu vetor ortogonal à restrição. Se eu pegar mais de A2 e menos de A1, ele vai estar mais com essa inclinação. Se eu pegar mais de A1 e menos de A2, ele vai estar com inclinação mais próxima de A1. Então, se A1 tiver um fator maior, o meu novo hiperplano vai estar mais próximo do hiperplano de A1. Se A2 tiver um multiplicador maior, meu novo hiperplano vai estar mais perto do hiperplano de A2. Mas sempre a combinação positiva de duas desigualdades vai gerar uma nova desigualdade válida para o meu poliedro, uma desigualdade redundante. A mesma coisa acontece com igualdades. A diferença é que para igualdades, os meus multiplicadores lambda 1 e lambda 2 são irrestritos. Então, qualquer combinação de duas igualdades com lambda 1 e lambda 2 irrestritos gera uma nova igualdade redundante.
Conceito de face de um poliedro. Tem um conjunto de restrições a x menor ou igual a bi, definindo um poliedro, onde que são m restrições. Eu escolho um subconjunto qualquer S dessas restrições, então S é um subconjunto de 1 até m. Uma face de x é um conjunto de pontos de x que satisfaz as restrições escolhidas na igualdade. Então, se eu pegar o caso bidimensional e der nome para essas restrições, se o meu S for a restrição 4 somente, então a face definida por esse S é o conjunto dos pontos viáveis que satisfazem a restrição 4 na igualdade. Ou seja, esses pontos aqui. Se o meu S for as restrições 1 e 2, ou melhor, 1 e 3, a face definida por esse conjunto S é o conjunto dos pontos viáveis que satisfazem as duas restrições na igualdade, que no caso vai ser esse ponto extremo aqui. Só tem um ponto que satisfaz as restrições 1 e 3 na igualdade. Se o meu S fosse 1, 2 e 3, não existe ponto satisfazendo as três restrições ao mesmo tempo na igualdade. Então isso geraria uma face vazia. E se meu S fosse um conjunto vazio de restrições, a face definida por ele seria o meu próprio x. Quando as faces diferentes de vazio e do próprio conjunto são chamadas de faces próprias. Vou chamar de R de F, número de desigualdades linearmente independentes de x satisfeitas ativamente ou na igualdade pelos elementos de F. Então, nesse primeiro caso aqui, o R de F seria uma desigualdade satisfeita ativamente pelos elementos de F. Nesse caso aqui, duas desigualdades satisfeitas pelos elementos de F. A dimensão da face será N menos R de F. Isso significa que cada desigualdade Li satisfeita pelos elementos de F resulta na perda de uma dimensão. Então aqui nós estamos no espaço bidimensional, mas se a minha face satisfaz uma desigualdade, então a face só tem uma dimensão. Se a minha face satisfaz duas desigualdades ao mesmo tempo, linearmente independentes, então essa face tem dimensão zero. No caso aqui nós temos um ponto, que é a dimensão zero. Então, seguindo essa definição, se a gente aplicar essa própria definição ao nosso poliedro, a dimensão do nosso poliedro será n menos o número de restrições linearmente independentes satisfeitas na igualdade por todos os elementos de x, que tipicamente vai ser zero. Então, geralmente a dimensão do nosso poliedro será n. Porém, isso nem sempre vai ser verdade. Se eu estiver no espaço tridimensional e eu tiver um plano nesse espaço e todos os meus pontos viáveis, eles satisfazem esse plano na igualdade, então apesar de eu estar no espaço tridimensional, o meu conjunto X vai ser bidimensional. E ele está todo em cima de um único plano. Então, não necessariamente a dimensão do meu conjunto X será n. As faces de dimensão zero são aquelas que satisfazem n restrições linearmente dependentes. São os pontos extremos ou vértices. As faces de dimensão 1 são aquelas que satisfazem n-1 restrições linearmente dependentes. São as arestas. E as faces de dimensão n-1 são as faces próprias de maior dimensão de X, são chamadas de facetas. Então, no meu espaço bidimensional, as arestas são as facetas, né? Porque o espaço é bidimensional e essas faces têm dimensão 1. Elas têm dimensão n-1, então elas são facetas. No meu espaço tridimensional, as facetas são as faces de dimensão 2. Dado um poliedro x, o conjunto de direções de x, são aquelas direções por onde nós podemos caminhar indefinidamente, é o conjunto dos d's, nós já vimos isso, tal que AD é menor que zero, menor ou igual a zero, D é maior ou igual a zero e D é diferente de zero. Nós vimos que as direções extremas são as direções que não podem ser representadas como combinações positivas de duas direções distintas. Uma outra forma de caracterizar as direções extremas é truncar esse cone. Esse aqui é um cone, né? Nós vimos que um poliedro que tem essa forma aqui, ele é um cone. Esse cone é chamado de cone de recessão. Então, se eu tenho um poliedro dessa forma aqui, cone de recessão dele, então esse aqui é o nosso AX menor ou igual a B, x maior ou igual a zero, vai ser o poliedro AD menor ou igual a zero, D maior ou igual a zero, D diferente de zero. É como se nós estivéssemos pegando
todos esses hiperplanos aqui e andando com eles até que eles passem pela origem. Então isso resultaria no seguinte cone de recessão. Nós temos aqui, ó, a recessão 1, que já passa pela origem, a recessão 2, que já passa, recessão 3, recessão 4. Então o nosso cone de recessão seria esse carinha, recessão 1 e 2 ficam inalteradas. Nós vamos deslocar a restrição 3 até que ela passe pela origem. A mesma coisa com a restrição 4. Então o conjunto de pontos satisfazendo essas restrições seriam esses pontos aqui em azul, que é o que a gente chama de cone de recessão. Todos os pontos aqui dentro definem uma direção do meu poliedro X. Significa que eu posso andar indefinidamente em qualquer uma dessas direções que eu continuo dentro do meu conjunto X. Nós temos que todas as direções, elas podem ser representadas como combinação dessas duas aqui, né? Então, essas aqui são as direções extremas. Uma direção, ela é direção extrema se e somente se ela for um ponto extremo do cone truncado D igual D tal que AD menor ou igual a zero, D maior ou igual a zero, e a soma dos elementos de D, ou seja, o produto entre o vetor de uns e D, for 1. Então é como se a gente estivesse pegando uma restrição adicional de igualdade e colocando ela aqui para truncar esse nosso cone, pegando os pontos extremos dessa região viável resultante. Isso aqui dá para mim as direções extremas. Então, os pontos extremos desse cone truncado me dão as direções extremas. Nós vimos que um poliedro é a interseção de semi-espaços, que ele pode ser representado como um conjunto de pontos que satisfazem algumas desigualdades ou igualdades, mas existe uma outra forma de representação. Se eu conhecer todos os pontos extremos desse poliedro, eu vou chamar de x1, x2, xk, os pontos extremos desse poliedro. E se eu conhecer as direções extremas desse poliedro, eu posso escrever qualquer ponto x do meu poliedro como uma combinação convexa dos pontos extremos, é uma combinação convexa, a soma dos multiplicadores tem que ser 1, esses multiplicadores eles têm que ser não negativos, mais uma combinação não negativa das direções extremas. Então, se eu tenho um poliedro, tem um politopo, eu posso representar ele como ax menor ou igual a b, x maior ou igual a zero, ou se eu conheço os pontos extremos, eu posso representar ele como combinação linear desses pontos extremos. E se no caso o meu poliedro ele não for fechado, novamente eu posso representar ele como um conjunto de desigualdades ou como uma combinação dos pontos extremos e dos raios extremos, que é isso que nós temos aqui.